Vamos então dar continuidade realmente ao estudo que temos estado debruçados sobre mordomia. Portanto, ao longo do tempo nós fomos falando sobre... Estou aqui com o estudo errado. Ao longo do tempo fomos falando sobre algumas áreas da mordomia. Portanto, em primeiro lugar, abordamos que se nós somos mordomos, se nós somos administradores, temos que perceber de quem somos. Portanto, e aqui na mordomia cristã nós falamos como Deus, como Senhor, mas também esta mordomia nos obriga a colocar em primeiro lugar as suas coisas. Nós, as pessoas que são e que têm estas funções de administradores e neste caso até de mordomos, mesmo nos dias atuais, elas, durante o tempo do seu serviço, têm que respeitar as pessoas a quem têm que prestar contas, mas depois temos a situação em que eles, fora do horário do serviço, lá fazem aquilo que acham por bem. Há também certas situações que pode ser exigido coisas em que a pessoa diga assim, mas eu isso não faço. Portanto, significa que está a colocar algumas das suas convicções, algumas dos seus princípios em primeiro lugar. E aqui o que nós verificamos é que aquilo que é-nos exigido da parte de Deus é nós colocamos-lo realmente como o Senhor, como ser Ele realmente o controle, e colocamos-lo em primeiro. Há aqui uma rejeição das nossas coisas para que Ele possa depois exercer essa mordomia. Portanto, depois falamos sobre a situação entre o egoísmo e a mordomia. Aqueles que querem ser realmente administradores, ou bons administradores, mas temos um problema que se chama o egoísmo. E é sempre algo pessoal nosso que nós encaramos e que temos que batalhar e que lutar. Na lição número 3, nós falamos sobre dízimos e ofertas, tocamos logo aqui num ponto sensível, que é dizer assim, bem, se nós dizermos que Deus é o nosso Senhor, se dissermos que realmente devemos colocá-lo primeiro, então vamos passar à prática. Chegou a altura em que, onde é que tu nas tuas finanças, onde é que tu realmente no teu dinheiro podes demonstrar essa mordomia? E o que a Bíblia nos ensina, fala-nos realmente do dízimo, portanto 10% que é para a casa de Deus, que era usada realmente para os levitas, e depois existia, à parte dos próprios dízimos, ofertas para coisas específicas que iam acontecendo. O mesmo acontece ao longo da igreja, nós temos situações que vão surgindo. Nós, neste momento, estamos a recuperar a parte de cima, aqui de cima onde está a sala dos adolescentes. Foi feita uma grande limpeza e uma recuperação e estamos a fazer exatamente essa recuperação da parte também de cima. E depois dessa área onde investimos o nosso dinheiro, falamos sobre também o tempo. O que é que realmente nós fazemos com o tempo? E vamos novamente só relembrar aqui pequenos aspectos sobre o tempo e também pequenos aspectos sobre a mordomia na igreja local. Nós darmos importância à igreja local. Portanto, nesse sentido, falamos aqui como aproveitar bem o tempo, onde nós dissemos que, se nós analisarmos o que é que nós temos feito com o nosso tempo, nós verificamos neste estudo que, quando nós colocamos-nos como senhores e as outras pessoas são os administradores, são os empregados, nós aí exigimos no sentido de dizermos assim, não, eu quero uma pessoa que seja assim, que seja assado e que faça isto. Portanto, se vocês forem contratar um empregado, um trabalhador, para desempenhar determinadas funções, vocês vão exigir que seja realmente um bom funcionário. E verificamos várias características. Uma das coisas é que ele possa, perante o dinheiro que nós estamos a pagar, que seja rentável, que vale a pena, porque senão, olha, até faço eu, não preciso disso, ou estou a perder dinheiro, estou a investir recursos naquela pessoa
e aquela pessoa não está a render, não está a valer a pena. Portanto, nós, perante a palavra de Deus, nós verificamos que, ao sermos bons administradores do nosso tempo, uma das coisas que nós devemos ser é bons granjeadores e dedicados. Portanto, quando nos é exortado para nós fazermos discípulos e é-nos colocado todas as capacidades e todo o poder para que isso possa ser feito e as oportunidades também para isso, nós podemos dizer assim, não, eu agora vou descansar, eu agora vou ficar no sofá e agora vem ter um programa, vai dar um jogo de futebol e agora vai acontecer isto e vai acontecer e lá vou eu fazer as minhas coisas. Portanto, uma das coisas como podemos aproveitar bem o tempo, remindo o tempo, contando o tempo nos nossos dias em que nós vamos prestar contas a Deus pelo tempo que nós usamos de maneira às vezes até em vão, nós olhamos e analisamos e chegamos a esta conclusão, é que nós devemos granjear, nós devemos obter e transmitir esta mensagem aos outros para obtermos mais servos. Devemos realmente nos dedicar à parte do evangelismo. Verificamos também que para nós podermos ser bons mordomos, nós temos que ter uma boa comunicação com o nosso Senhor, onde devemos passar tempo em oração e na leitura da sua palavra. Outra das situações que nós verificamos é que nós devemos representar bem, quase que vestir a camisola da nossa equipa, a farda de trabalho, em que nós dizemos assim, olha, eu estou aqui e pela maneira como me apresento, pela maneira como eu falo, pelo meu testemunho, pela adoração que eu presto, pelo amor que estou a representar e estou a tentar dizer assim, olha, o reino dos céus é isto e eu estou a exemplificá-los na prática, já neste mundo, para que os outros conheçam um pouco daquilo que irá também acontecer nos céus. E falamos também de outra situação, que é a atitude. Nós sermos gratos, agradecidos e servirmos com alegria. Portanto, nós verificamos várias situações sobre isto, onde verificamos aquela passagem realmente também do rei David, que disseram, me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, e quando a gente vem a um trabalho que é para o Senhor, a gente faz com alegria e está com o desejo de querer fazer, e quando existe alguma coisa eu estou lá pronto. Portanto, aquela predisposição de sermos realmente um bom mordomo, manifestamos isto através do tempo que também nós prestarmos. Portanto, outra das situações que nós falamos também, que além dessa situação do tempo, nós falamos da mordomia dos bens espirituais. Isto falamos na situação da valorização da igreja, onde devemos valorizar a palavra de Deus, o evangelho que está dentro da palavra de Deus e o chamado também discipulado rumo à santificação e o uso dos dons espirituais. Isto num conceito de igreja, portanto. E falamos nesta situação em que além dos bens materiais, há os bens espirituais que nos são confiados. Portanto, a palavra de Deus é-nos deixada, o evangelho é-nos deixado, é-nos exortado relativamente a podermos ter um caminho de santificação e de discipulado que vamos aprendendo ao longo do tempo. Por isso, realmente, todos nós vamos falhando em alguns aspectos, mas temos a oportunidade de irmos melhorando. À medida que a nossa memória e experiências que nós passamos, erros que cometemos, vamos santificar. E depois temos a aplicação também dos dons espirituais que nos é concedido. Portanto, a mordomia dos crentes na igreja local, em primeiro lugar, é preciso a importância de nós nos congregarmos. Portanto, como vimos aqui, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Isto faz sempre pensar, e eu recordo-me já desde o início, e há uma cultura aqui que está associada, e talvez nós pecamos aqui por algumas pequenas coisas, mas eu acho isto importante, também serve um pouco de filtro. Eu estava a vir já para cá logo de manhã e vinha com a Ana, porque a Maria, por causa da escola, teve que ficar em casa, e a Ruth ficou com ela, mas eu vinha com a Ana e ela dizia assim, se isto fosse assim de segunda,
até sexta-feira, porque ela vai para a escola mais ou menos por volta desta hora. Ela entra às 8h20, e então a gente temos que preparar as coisas nesse sentido. E ela via a rua deserta, não havia ninguém. E nós podemos pensar, olha, estão todos a dormir, estão todos a pensar. E nós temos sido contactados, muitas pessoas nos têm perguntado, olha, a que horas é que é os vossos cultos? E realmente eu quando digo 9 horas, não é? 9 horas. E não tem nada de tarde. Eu entendo, talvez, poderia ser fácil. Olha, vamos pôr de tarde. E é aquela atitude que muitas vezes nós pensamos que, para trabalhar, nós vamos logo às 8 horas, 9 horas, e lá vamos. Se nós estamos a colocar o nosso emprego em primeiro lugar, muito bem, a gente passamos a reunião para a tarde, até podemos passar para a noite. É mais cómodo depois, no final de todas as coisas, a gente vamos louvar a Deus. No fim. E é esta atitude que nós muitas vezes devemos ter para com Deus. Será que nós estamos a fazer isto que é, eu estou a colocar em primeiro lugar outras coisas e depois é as coisas de Deus. Por isso realmente nós temos que dar esta situação de valorizar. Pode realmente até muitos pensarem é difícil. Se nós pensarmos na nossa parte material, eu concordo. Mas aquele que tem alegria, em que realmente muitas são as igrejas que às vezes acordam até de madrugada para orarem. E a gente pode pensar, são fervorosos, são... Mas é aí que está a nossa atitude. Às vezes nestas pequenas coisas se nota a diferença. Portanto, desta maneira nós verificamos a importância da parte da igreja, que é a importância de congregar. Alegre-se em orar com os irmãos, de participar da ceia do Senhor, de ouvir e compartilhar a palavra de Deus, de praticar os dons espirituais e encorajar outros e ter alegria de congregar. Portanto, conforme realmente nós verificamos o salmista, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa atitude de nós, como mordomos, fazermos as coisas não como por obrigação, mas com essa alegria. Verificamos que em Atos dos Apóstolos, eles diziam todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Ora bem, se nós dizemos aqui, olha, nós temos os cultos aos domingos, e temos os cultos à quarta-feira e depois temos outros cultos mais espontâneos noutras alturas. Aqui nós estamos a dizer todos os dias. Portanto, eles tinham uma atitude um pouco diferente do que a nossa temos atualmente. Imaginem que nós agora dizíamos que todos os dias nós tínhamos um culto aqui. Havia muitos que diziam, todos os dias... Isso é demais, isso é um exagero, isso é fanatismo, isso é ridículo. Qual é a atitude que existe no nosso coração? É esta? Se calhar estamos mais pensados nas nossas coisas do que nas coisas de Deus. E é por isso que as diferenças se notam. Eles reuniam-se no pátio, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria. Eles faziam isto. Ninguém lhes disse que era para fazer todos os dias. O Senhor Jesus Cristo não disse, olha, vocês todos os dias reúnem, mas tem que ser todos os dias. Não podem falhar. Eles próprios é que fizeram isto. E eles faziam com alegria, em sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos. Esta era a diferença da atitude. Como vemos novamente, o salmista dizia, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. E eu, quando estive num navio,
nós estávamos a servir todos os dias. E posso-vos dizer que o nosso relacionamento pessoal com Deus, nada tem a ver com isto que nós temos agora. É totalmente diferente e é a experiência. Portanto, a maneira como nós nos prestamos perante as coisas é que difere. Se nós vimos só de vez em quando, se nós não deixamos de cultuar, se nós não temos alegria, a nossa atitude realmente é diferente e os resultados vão ser diferentes. Nós vamos ter um distanciamento muito maior de Deus. A partir do momento que nós começamos a ter uma prática mais diária, de uma intensidade maior, vocês vão verificar a diferença. E grandes coisas Ele faz pelo vosso meio. Porque a partir daí vocês vão ter um relacionamento muito mais íntimo. Portanto, neste sentido, nós verificamos aqui esta importância. Portanto, uma boa mordomia na igreja local leva em conta a necessidade de nós, quando nos congregarmos. Quanto mais nos congregarmos, quanto mais nos juntarmos, quanto mais passamos em tempo de oração, de estudo da palavra, mais nós avançamos. É um ritmo diferente. Portanto, a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber os nossos dons e preservar em servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que congregas. Ama Deus, ama o próximo, ama a igreja e congrega com alegria. Valorize a igreja local. Foi isto que nós falamos na semana passada e hoje vamos abordar a mordomia na família. Relativamente à parte da família, portanto, nós temos aqui um objetivo que, como alunos, devemos nos conscientizar que a família é a primeira instituição que Deus criou e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Portanto, hoje vamos falar aqui sobre 3 aspectos. Vamos destacar a família no plano de Deus, vamos explicar a mordomia da família e radiografar a família que está neste momento sob ataque. É estes 3 tópicos que vamos falar hoje. Portanto, uma das passagens principais, nós já falamos há um tempo atrás, logo no início, quando Josué, perante realmente o povo, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué depois faz esta declaração muito popular, muito conhecida, que diz: porém, eu e a minha casa, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. E é esta predisposição que nós vemos aqui, uma família a tomar, a dizer assim: nós vamos seguir as coisas que são de Deus. Ora, a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja. E da mesma forma como falamos na aula anterior, em que devemos zelar pela nossa igreja local, nós devemos também zelar amorosamente pela nossa família. Portanto, vamos falar dos 3 aspectos que nós verificamos. Nós vamos falar, em primeiro lugar, o que dá origem à família, que é a instituição do casamento. Vamos falar da origem também da família. Vamos verificar também, dentro da mordomia da família, os princípios que regem o casamento cristão. Vamos verificar também as prioridades da família. Vamos analisar aqui também o relacionamento entre pais e filhos e depois, o estado atual de que estamos a ser alvo atualmente, que é um ataque de um Estado materialista. Estamos a verificar também o que está a existir sobre a introdução da ideologia de género e também que
tanto Deus como a ciência têm sido atacada relativamente a estes aspectos. Portanto, vamos verificar que a família é a nossa base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Há uma coisa que nós não podemos escolher a nossa família. É algo quando nós nascemos, nós automaticamente temos lá os nossos pais. Automaticamente nós verificamos que depois surgem e podem surgir irmãos, tios, avós, toda a família, nós realmente caímos ali. E essa realmente é o nosso porto de abrigo inicial. Portanto, o próprio apóstolo Paulo, ele classifica realmente de muito importante a família. Ele diz que realmente pior que o fiel é quem não cuida da família. Verificamos essa passagem aqui em Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e que hoje realmente nós verificamos muitos distúrbios familiares. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E não há pessoas dentro da igreja que são capazes de dizer que adoram a Deus, mas não falam com elementos da sua família. Pessoas, de certa maneira, que estão de costas voltadas, que estão realmente com problemas familiares que existiram, que não foram resolvidos e continuam realmente a dizer que adoram a Deus. Nós verificamos aquela passagem quando João fala: se nós realmente dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, estamos a pecar, estamos a errar. Como é que nós podemos amar a Deus que não vemos e não amar o nosso irmão que vemos, diz João. Desta forma, nós verificamos que aqueles que não têm cuidado com os da sua própria família negaram a fé. Acontece o mesmo até com aquelas pessoas com mais idade. Os nossos avós, bisavós, ou até mesmo os próprios pais. Se não existe esta preocupação com os nossos antecedentes, em que nós devemos tomar conta deles, em que nós agora verificamos, eles são colocados em instituições, eles que cuidem deles. E a nossa preocupação é trabalhar, e vamos preocupar por ter mais dinheiro. Houve uma frase que dizia que nós passamos e dedicamos todas as nossas coisas para trabalhar, para ter dinheiro. E damos cabo da nossa saúde até por causa disso. As ansiedades, as angústias, a pressão com todas as coisas. E depois de termos dinheiro, nós vamos usar o dinheiro para recuperar a saúde perdida. E parece este ciclo desta forma. Portanto, neste sentido, o apóstolo Paulo diz aqui a Timóteo, portanto, que a importância de nós cuidarmos da nossa família, em que diz, é pior do que o infiel. O infiel é aquele que realmente não é fiel a Deus, e não ser fiel a Deus, automaticamente é daqueles que vão ser colocados de lado, mas aqueles que não tomam conta da sua família, ainda são piores. Qual é a origem da família? Alguém sabe me dizer? Hã? Sim, mais. Qual é a origem da família? O casamento. Enquanto, a partir do momento em que as pessoas se casam, passam a ser o quê? Uma família. Não é? Portanto, são considerados, ou seja, aqueles cristãos, quando os dois se casam, eu até considero que passa a ser mais uma agência missionária. Estão a perceber? Ou seja, é mais uma instituição ali
que uma agência missionária que vai preparar as coisas, vai ter crianças, vai se investir o tempo. Essa é uma agência missionária ao serviço de Deus. Portanto, antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Diz aqui em Mateus 19: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe. Portanto, a sua família foi deixada. Portanto, ali termina os laços familiares, no sentido, continuam a ser na mesma família, mas a partir daqui eles vão constituir uma nova família. E se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, a partir daqui nós verificamos a instituição do casamento. Se verificarmos Gênesis 2:24, como o Trajano estava a dizer de Adão e Eva, que Deus criou e a partir dali instituiu o casamento, desta maneira nós verificamos que desde o princípio o Criador instituiu esta instituição que é o casamento. Verificamos também a origem da família aqui. E o casamento, no livro de Gênesis, fala-nos aqui de um homem e de uma mulher. Portanto, a família começa a partir de um homem e de uma mulher. E os dois juntos traçam então uma nova família. E houve aqui um desafio para eles, em que ele diz aqui: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Como é que eles se vão multiplicar? Tendo filhos. Estão a verificar a família agora. Portanto, a origem da família parte a partir daqui. Em Gênesis 1:28, Deus constituiu o casamento, uma instituição, e disse assim: olha, agora vocês multiplicai-vos. Tende filhos, no sentido de quê? De constituir a família. E agora, enchei a terra. Epá, isto é filhos. Não, ainda não acabaram. Pronto. Sim, duplicaram. Eram 2, exatamente. Portanto, vemos aqui a origem da família. Portanto, se nós voltarmos ao início de tudo, onde realmente foi a primeira instituição foi o casamento, e depois Deus, de instituir o casamento, disse assim: agora vocês multipliquem-vos. Portanto, isto vai fazer com que eles tenham filhos, e esta é a origem da família. Portanto, o casamento é tão importante diante de Deus que Ele o criou antes do Estado e até mesmo da Igreja. O que nós verificamos agora é que o Estado e a Igreja estão a tocar nestas duas instituições criadas por Deus, que é o quê? O casamento e a família. Portanto, que são as duas que Deus instituiu. E agora o Estado é que quer fazer coisas e quer mudar o conceito familiar e aprova leis quando realmente não lhe compete a Deus, não lhe compete ao Estado poder fazer isso, nem mesmo à Igreja. Nós vamos ver mais para a frente em que, mesmo pela lei Moisés, foi determinando assuntos familiares que não devia também ter tocado. E vamos ver mais à frente também isso. Agora, dentro do próprio casamento, nós verificamos que existe um manual de união matrimonial deixada por Deus. Cada um de nós, como é que eu ia dizer? Cada um de nós começa a fazer as suas próprias formas de como é que eu, quando me casar, vai ser assim, vai ser assado, e vamos fazer isto, e começam a determinar pensamentos, leis, doutrinas relativamente a essa instituição. E uma das coisas que quem criou o casamento foi Deus. E Ele deixou-nos também um manual de instruções que nós podemos seguir ou não seguir.
E então vemos aqui nesta passagem, e podemos ver muitas outras. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ora bem, esta é uma palavra realmente muito forte. Sujeitai-vos. Ai, até custa engolir, não é? É aquela situação que o Senhor Jesus Cristo sempre pensou isso da parte de quê? Quando nós verificamos aqui, Cristo também é cabeça da igreja. E nós, como igreja, sujeitarmos-nos a Cristo. Isto é difícil. São palavras muito fortes. Quando nós verificamos aqui, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Portanto, quando nós olhamos para esta expressão, hoje em dia, o que é que nós verificamos? O quê? Quem? Eu? Nunca. A atitude de rebeldia para com o manual que Deus nos deixa aqui. Porque da mesma forma nós invertemos as mesmas coisas e quando falamos aqui da parte do marido, o que é que nós verificamos? Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida. A partir do momento que nós podemos compreender este género de situações, se calhar nós podemos dizer, se eu encontrar um homem que dê a minha vida por mim, sim. Se calhar então já estou a pensar já de outra forma. Estas duas situações têm que ser feitas em conjunto. Eu não posso esperar que a mulher faça isso, nem o vice-versa. São as duas em conjunto em que têm papéis definidos, tanto o homem e a mulher. Foram definidos. Nós não podemos falar da igualdade de homens e de mulheres, porque senão estamos a aliar à ideologia de género. O homem tem uma função e a mulher tem uma função. Fomos criados por Deus desta maneira, com propósitos específicos. E aqui a função realmente do homem é exatamente isto. Como Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E podíamos falar de muitas outras situações. Quando o apóstolo Paulo diz que realmente o corpo do homem não é dele, é da mulher. E o corpo da mulher não é dela, é do próprio homem. Verificamos este manual de instruções que Deus nos deixa no sentido de reger o casamento. E nele vamos encontrar princípios universais e atemporais para o casamento. Desde Adão e Eva até ao fim dos tempos. Sempre. E vamos falar também de duas situações que nós vemos que nesta situação desta instituição, que é o princípio da monogamia e da heterossexual, ou seja, nós estamos a falar sempre de um homem e uma mulher. O casamento é instituído exatamente por um homem e uma mulher. No caso da monogamia, este sempre foi o plano de Deus para o casamento. Portanto, deixará o homem não para se juntar com muitas mulheres, nem a mulher se juntar com muitos homens, mas o homem, e uma mulher. Isto foi o que foi instituído. E o que nós verificamos é que as pessoas nem sempre o fizeram, mesmo dos textos bíblicos, como atualmente as pessoas querem experimentar coisas abomináveis a isto do casamento. O que é que nós verificamos? Que mesmo após a queda, o homem desviou-se deste plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimónio. Vemos aqui em Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 19, de um personagem que se chamava Lameque. E o que é que diz? E Lameque tomou para si 2 mulheres.
Não sei se vocês conhecem a história de Lameque. Ele depois, mais à frente, no versículo 20, julgo eu, este versículo 9 diz: Lameque tomou para si 2 mulheres. No versículo 20 já começa a dizer que ele chegou ao pé das 2 mulheres e diz assim: olha, eu matei 2 homens, um homem e um rapaz. E depois, no versículo abaixo, no versículo 21, deve dizer algo do género, a dizer que Caim foi amaldiçoado 7 vezes. E aqui Lameque, e vemos a primeira vez esta conta matemática do 70 vezes 7. Lembram-se do 70 vezes 7, que era a capacidade de perdoar? Quando Pedro diz assim, olha, tens que perdoar. Quando Pedro diz assim, olha, quantas vezes tenho eu que perdoar? 7 vezes? E Jesus diz 70 vezes 7. Lameque foi amaldiçoado 70 vezes 7. Enquanto que Caim só foi 7, e ele realmente foi os tais 70 vezes 7. Portanto, verificamos também o princípio de heterossexualidade. Portanto, há muitas outras passagens que poderíamos realmente falar aqui, onde Deus abomina a homossexualidade. E aqui Deus definiu o princípio para o casamento de uma união heterossexual, ou seja, uma união entre um homem e uma mulher. Novamente, toda esta passagem define sempre todo este contexto. Deixará o homem, o seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, nesse sentido, Deus nos impôs este padrão monogâmico, heterossexual e indissolível. Portanto, como vontade original do Criador para o matrimónio, que é uma das coisas, conforme realmente nós falamos, a monogamia, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Verificamos o contexto da heterossexualidade também, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. A única forma de sermos frutíferos e multiplicarmos-nos é através da heterossexualidade. Um homem e uma mulher não têm o mesmo. Deus criou todas as coisas com este propósito. Portanto, vemos a monogamia e a heterossexualidade. E outra das coisas é esta indissolubilidade. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, vimos aqui a origem e falamos da família, e vamos verificar agora a prioridade da família. Há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. E o cristão precisa de ter as prioridades corretas na vida. Quando nós olhamos para onde nós devemos passar mais tempo, onde nós devemos investir, qual é a nossa ordem de prioridades? Primeiro eu vou fazer isto, e depois vou fazer aquilo, e depois vou fazer aquilo outro. Onde é que nós colocamos a família? Onde é que nós temos que ter tempo para a família? Muitos dos crentes, e até mesmo presbíteros, fazem desta forma. Primeiro Deus, segundo a igreja, terceiro o seu cônjuge e quarto os seus filhos. Alguém concorda? Como é que devia ser? Deus, depois a igreja. Ok. Sim. Ok. Deus, a sua própria vida, o seu cônjuge, os seus filhos e a sua igreja local. Portanto, esta é basicamente a ordem, e vamos perceber o porquê. Vamos perceber que isto está claramente descrito nas Escrituras relativamente a esta situação. Portanto,
O que nós verificamos a nível da prioridade é que, às vezes, e isto acontece com frequência, existem obreiros que estão empenhados realmente a servir e com uma causa própria, mas o problema é que quando perde situações na sua casa por falta de atenção, zelo e amor, conforme nós falamos. Quando o apóstolo Paulo fala exatamente a Timóteo, na passagem que nós vimos anteriormente, o que é que nós verificamos? Verificamos realmente que a importância daqueles que são da sua própria família, o exemplo que realmente é-nos deixado desta passagem, quando ele dá a Timóteo esta prioridade aqui, nós o que verificamos, e voltando um bocadinho aqui à passagem que nós estávamos a falar há bocado, estava a ver aqui, onde é que está essa passagem? Em 1 de Timóteo, eu já passei aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vemos aqui esta passagem. Às vezes existe uma necessidade de nos dedicarmos às coisas da igreja. E confundimos. Uma coisa é Deus e outra coisa é a igreja. Porque às vezes pensamos que igreja e Deus é a mesma coisa e colocamos em primeiro lugar. Portanto, neste sentido, temos que realmente ter o cuidado, principalmente daqueles que são os seus e principalmente dos da sua família. Portanto, agora verificamos também aqui na mesma em 1 de Timóteo, quando ele começa a dar indicações, o apóstolo Paulo, de como é que deve ser, por exemplo, os presbíteros, os bispos. Porque diz assim, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Vejam uma das coisas, marido de uma mulher. Portanto, não está aqui a dizer que ele deve ser várias mulheres, nem indica aqui que ele deve ser solteiro. Esta é uma das condições. Deve ser uma pessoa que seja marido de uma mulher. É importante que um responsável da igreja passe pela primeira instituição antes da igreja, que é o casamento. Existem muitas coisas nós vemos na igreja católica, por causa dos padres que não se podem casar e esse género de situações, quando nós o que vemos, instruções do apóstolo Paulo, no sentido na igreja primitiva, como é que realmente devia ser, e não é só aqui, se nós abrirmos em Tito também, vamos encontrar a mesma situação. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E vejam o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa. O governar bem a sua própria casa dá-nos aqui um exemplo, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Mas o versículo 5 vai muito mais além. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A igreja e a governação de uma casa envolve muitas coisas. Envolve a questão financeira, por exemplo. Gerir bem a situação financeira da casa. Não gastar mal gasto. E várias outras situações. Como é que é possível realmente nós podemos pôr à frente de uma igreja alguém que não sabe tratar ou não trata bem as questões financeiras da sua própria casa? Alguém que realmente, na sua própria casa, não tem sido uma pessoa exemplar. A família e o casamento é o reflexo para poder servir na igreja. Chegaram ao pé do Senhor Jesus Cristo e lhe disseram, começaram a falar sobre essa instituição do casamento e relacionado com a parte também do divórcio. E ele diz, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem
repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. E disse-lhes eles: então porquê que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E os que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhes os seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Reparem. Jesus começa a colocar aqui uma situação de, desde o princípio, vamos pôr as coisas em ordem. Vocês têm feito muitas coisas mal. Neste aspecto, desde o princípio, é isto. E para Deus é assim. O que é que acontece? Nós verificamos que os seus próprios discípulos perante isto ficaram assim. E depois dele dizer isto, quando eles já estavam em casa, eles voltaram à mesma conversa sobre este assunto. E Jesus põe-se-lhe a explicar que há uns que são destinados mesmo para não casar. Mas há outros que realmente convém a parte do casamento. E começa a explicar novamente. Mas estamos a falar aqui do adultério. Quando nós olhamos para os mandamentos, nós encontramos essa situação. Quando um jovem rico chegou ao pé de Jesus e disse, olha, perguntou a Jesus como é que ele podia herdar o reino dos céus. E ele disse-lhe, conheces os mandamentos? E ele diz, não cometer adultério. E começa a falar de várias das situações. Portanto, há aqui um contexto que a parte do adultério para eles realmente era uma situação grave. E quando Jesus põe aqui as coisas a limpo a dizer assim, o casamento é uma coisa sagrada. É uma instituição que Deus criou entre o homem e a mulher e são os dois uma só carne. A partir daqui, nós o que verificamos é que eles próprios verificaram. E agora? Porque poderia existir a situação de dizer assim, olha, eu vou-me casar, se não der, não há problema nenhum. E hoje em dia, isto acontece com muita frequência. As pessoas não valorizam a instituição do casamento. Claro que existem situações em que nós verificamos e existem determinadas condições que realmente há esta possibilidade. Mas estamos a falar de coisas graves. Mas de uma forma geral, o que Deus determinou e as instruções que nós vemos, o manual de instruções para o casamento, para a família, foi deixado desta maneira. Portanto, a palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família e não for casado, se alguém que não cuida da sua família e não for casado, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Verificamos também em Efésios, quando Paulo diz, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Mas reparem aqui, criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é criar na doutrina? O que é? Ensinar, não é? Não é só ensinar. Há esse de viver porque os filhos imitam os pais. A gente fala. Exatamente. Portanto, nós quando dizemos criai-os na doutrina, significa que nós temos que estar na doutrina.
Nós devemos andar na doutrina. Nós devemos ser o exemplo para eles. Aquela situação tal pai, tal filho, vai haver essa situação. Portanto, se nós queremos que eles andem na doutrina, nós também devemos andar na doutrina. Portanto, daí ser importante. Como é que nós vamos nos preocupar com os outros e não nos preocuparmos com a nossa própria família? A nossa família está em primeiro lugar. Quando nós devemos a criar na doutrina, quem é que deve falar do Evangelho às crianças? É a igreja? É mandá-los para a escola dominical? É em casa. Nós temos que realmente lhes dizer e falar com eles sobre os diversos assuntos. Este relacionamento entre pais e filhos, esta mordomia da família, quando Deus nos dá os filhos e nos deixa, porque os filhos não são nossos, são deixados para nós podermos administrá-los. A mordomia da família, alguns destes cuidados devem ser tomados a fim que os filhos sejam criados na doutrina e da manifestação do Senhor. Portanto, os pais devem realizar em casa. Não é esperar que nós vamos ter culto na igreja. E o culto em casa. E a capacidade de nós termos tempo para podermos ler, para falar, para estudar, da mesma maneira como na igreja. Haver um tempo onde nós possamos fazer isso, ou de manhã, ou à noite, alguma altura, onde que se possam juntar, ou nas refeições, haver esta situação deste relacionamento. Isto é que estamos em conjunto, a própria família envolvida na doutrina. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Se eu vos perguntasse, e acho que todos nós sentimos muito isso, e os filhos sofrem, principalmente quando são pequenos, mas depois com o tempo vão se habituando e já vão ignorando. As discussões familiares, as gritarias ou as discussões parentais neste sentido. As crianças no início, de certa maneira, não ficam agradados quando veem o pai e a mãe a discutir. E é este exemplo de amor que tem sido deixado. E há pais e mães que dão mais prioridade às vezes aos filhos do que ao casal. Em primeiro lugar, o casal deve se dedicar um ao outro. E isto é um exemplo para os filhos. Quantas vezes os filhos ficam com ciúmes e depois vêm ter com os pais e com a mãe? Portanto, daí nós estávamos a ver aquela ordem desta forma. Portanto, e falamos sobre isso. Vamos entrar na situação do atual, o que está a acontecer atualmente, em que nós vemos, em que estamos num estado muito materialista. E começa a existir muitos lobbies a começarem a entrar e o Estado começa a tomar posições e a entrar em coisas que não deve. Conforme nós vimos, a origem do casamento, a origem realmente da família foi por Deus e Deus deixou as instruções claras. Agora o Estado começa a determinar outras coisas. E é este ataque que nós temos sendo visto. Portanto, muitos governantes tornam-se agentes de Satanás, do diabo, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Portanto, por essa razão, temos que usar estratégias poderosas para vencer estes ataques, ou seja, a valorização da palavra de Deus no lar. Porque acreditem, os filhos vão para a escola e vêm de lá com ensinamentos terríveis. Culto doméstico, leitura de boa e comprovada literatura cristã, constante vigilância, prática da oração. Isto é algo que nós devemos alimentar para reforçar, porque atualmente a família tem sido atacada através de filmes, através das televisões, através de músicas, de muitas coisas. Tudo começou um pouco com Karl Marx, portanto, foi um dos fundadores da doutrina comunista, em que começou a dizer que a família devia ser abolida. O que nós verificamos agora recentemente é que esta ideologia de género pretende abolir princípios que Deus estabeleceu para a família, ou seja,
Esta ideologia diz que ninguém nasce com sexo determinado. Nós nascemos, mas não temos um sexo. Portanto, a criança não nasce nem macho, nem fêmea. Ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. E assim quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Ou a própria pessoa que diz: eu sinto-me mais homem, eu sinto-me mais mulher e tenho o direito de ser respeitado e tenho o direito de avançar para a frente. Isto contrariando todo o conceito que nós vimos da família. Vemos também que é um ataque não só a Deus, mas também um ataque à ciência, quando nós verificamos o tal cor-de-rosa e o azul, não é? Portanto, quando se vai fazer já, hoje em dia, isso vai ficar, eu lembro-me da primeira vez, quando a Ana nasceu, eu disse ao médico: olha, mas tenho a certeza, é que eu vou mandar pintar a parede de cor-de-rosa. Portanto, olha, senão e depois eu trago-lhe aqui a fatura da tinta e dos trabalhos, não é? Portanto, o senhor veja lá. Esta consciência de nós vermos homem e mulher, estas duas situações que foram criadas, eles procuram realmente destruir os tais engenheiros sociais daquilo que é natural e é a biologia do ser humano. Portanto, eles ignoram por completo quando nós verificamos que Deus criou homem e mulher. Não. Essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, é uma violência também à ciência, porque nós, através da ciência, nós conseguimos comprovar, dizendo que realmente as pessoas ou são meninas ou são meninos. Nós verificamos que, no caso da parte masculina, os espermatozoides, existe o X e o Y, e no caso do óvulo humano, da mãe, existe o X e o X. Portanto, o que é que vai acontecer? É que no cruzamento dos dois, não é? Quando o espermatozoide entra no óvulo da mãe, a partir dali, se for um X, vai dar XX e nasce menina. Se for um espermatozoide que seja Y, automaticamente vai dar menino. Isto é ciência. Nós, além de aprendermos a palavra de Deus, nós verificamos a ciência é isto. E nós sabemos claramente que é assim que acontece. E agora estão-nos a dizer, não é nada disto. Não é nada disto. Vocês dizem que isto é menino, mas não é nada. Se ele se acha que é menina, é menina. Pronto. Agora, cientificamente, biblicamente, realmente nós vemos esta afronta que está a acontecer. Portanto, a família está sob ataque. E sabem o que é que acontece? Isto está sido dado numa disciplina que foi passada a ser obrigatória pelo Estado, chamada cidadania, que é a disciplina que realmente o Estado agora quer doutrinar as nossas crianças. E muitas foram as pessoas, nós próprios fizemos uma carta a dizer que a nossa filha não ia assistir a isso. E recebemos ameaças que, se não fosse, iria reprovar de ano. Por 2 vezes. Falamos até com advogados nesse sentido. O próprio advogado com quem nós falamos é um dos advogados que anda aí porque ele também não autorizou os filhos e os filhos reprovaram de ano. Reparem onde o governo está-se a meter. E cada vez mais nós começamos a verificar o conceito familiar está todo destruído. Todo. E só há uma maneira de preservarmos a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais. É criando os nossos filhos de acordo com a lei de Deus. Vemos aqui que Noé salvou a sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Um dos grandes exemplos familiares foi este Noé, que Deus lhe falou e ele educou a sua família naquilo que Deus lhe disse
E ele e a sua família foram salvos. E verificamos também o exemplo de Josué, diante dos desvios do povo. Ele faz essa declaração solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O mundo pode estar a ser atacado desta forma e compete-nos a nós valorizar, passar tempo com a família, para que realmente a nossa família não seja destruída. Portanto, neste sentido, para preservarmos isso, devemos criá-la de acordo com a lei de Deus. Vai ser difícil, porque as crianças, no meio de outras crianças, vem agora uma época do Halloween e elas querem ser também como os outros amigos. Chega à parte do Carnaval a mesma situação. E é difícil nós, como pais, às vezes dizermos que não. Compete da educação que nós damos. Ou nós somos rigorosos, ou nós deixamos eles que façam o que querem. Depois nós não nos queixemos do que se está a passar. Portanto, a ideia é que Deus nos coloca principalmente os nossos filhos, o nosso casamento, no sentido de sermos bons mordomos. E depois Deus vai nos pedir contas daquilo que nós fizemos pelos nossos filhos. Há uma consequência realmente perante isso. E nós temos que ser bons mordomos. Conforme estamos a ver, a mordomia é muito abrangente em vários lados. E de ser muito importante. Nós vamos ter agora um congresso de jovens, em que realmente é bom em que os jovens possam conhecer outros jovens, possam passar tempo com pessoas que tenham o mesmo princípio, para que em conjunto eles desenvolvam sinergias que nós vemos que são corretas e que se procurem afastar de algumas amizades, de coisas deste mundo. E é preciso nós muitas vezes sabermos dizer que não. Temos que estar atentos ao que eles assistem, muitas vezes através de um pequeno equipamentozinho, de um telemóvel. Tem que existir estes cuidados, mas temos que ter em casa ir-lhes ensinando e explicando o porquê. Não só dizendo não. Não é chegar a dizer não, não podes. Tem que ser explicado. Tem que ser demonstrado de uma prática, de uma vivência nossa. Por isso, queridos irmãos, que realmente o Senhor nos possa abençoar, dar-nos sabedoria de sabermos preservar essa família que realmente Deus nos dá e os nossos filhos, que são valiosos. Portanto, devemos educá-los nos caminhos do Senhor para que quando eles serem velhos não se desviem deles. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e dê sabedoria, porque é difícil esse ministério. Amém?